Tudo bom, Fernanda? Maria Fernanda também. Maria Fernanda eu não conheço, mas a Fefe Rosa eu conheço. Tudo bom, guria? Que bom te ver aqui. Muito bem, só estou aguardando chegar às 20 horas e 8 minutos e 7 minutos. E aí a gente começa, tá? Muito bem. Tem mais gente. Legal. Tem gente que eu não conheço aí. Então, boa noite para todos vocês. Né? Sejam todos muito bem-vindos na minha Masterclass, né? O segundo dia de Masterclass que eu estou dando hoje sobre raciocínio clínico e empreendedorismo, né? E mudança de mentalidade. E é muito bom ter todos vocês aqui. Agradeço muito, muito mesmo, a presença de todos vocês, né? A disponibilidade de vocês quererem assistir o que eu estou falando, né? E poder mexer um pouquinho com vocês, com as coisas que eu vou colocar aqui e que a gente pode discutir, né? Vocês podem fazer perguntas aí para mim, né? Eu respondo, claro, todas elas, né? E a gente vai, né, levando então essa live. Muito bem. Qual o objetivo dessa live, né? O objetivo dessa Masterclass? Muito bem. Olha só, ontem a gente discutiu sobre mentalidade, ou seja, como é que a gente encara as coisas, né? Como é que isso nos leva aí, por que falar da mentalidade e onde ela nos leva? Porque isso impacta no nosso negócio, né? Impacta na forma como a gente monta o nosso negócio. Nosso negócio, fisioterapeuta, né? Como a gente vai atender os clientes, como a gente vai montar, né, o negócio em si, né? Seja uma clínica, seja o atendimento domiciliar, né? Seja seu trabalho dentro de uma instituição também, porque eu posso empreender dentro de uma instituição também, não só, né, no meu próprio negócio, né? Então, ontem a gente usou isso bastante para discutir sobre empreendedorismo, mentalidade, né? E como encarar essas coisas. Hoje, não que eu não possa, que eu não venha a falar disso, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre raciocínio clínico, que eu acho que é uma coisa que bate muito, né? Principalmente para quem está formado há pouco tempo, a questão de como lidar no dia a dia, muitas vezes, com algumas coisas que são diferentes. Eu não vou dizer que são complicadas, elas são diferentes, né? E aí eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei ontem à noite, que é muito fácil quando a gente está na faculdade, na universidade, enfim, na graduação, né? E a gente tem alguém atrás, um professor, um preceptor de estágio ou um supervisor de estágio, né? Mesmo outros colegas juntos, né? Isso dá uma segurança pra gente, né? E aí eu lembrei, né? Mencionei ontem sobre o meu primeiro paciente. Paciente número 1. Paciente número 1 foi... Vou confessar, como eu confessei ontem, eu nem me lembro quem era. Não me lembro quem foi meu paciente número 1, não me lembro se foi homem, se foi mulher. Mas foi um pavor. Né? Quando tu tem o primeiro paciente, não sei se alguém aqui... tudo bom, Jorge? Se alguém aqui tenha essa experiência, quiser falar, né? O primeiro paciente que a gente tem, normalmente, ele é bem aterrorizante, né? Porque eu me dou conta que eu estou sozinho ali com ele e eu tenho que tomar decisões, né? E essas decisões, é claro, elas vão impactar no paciente, né? Diretamente no paciente. E muitas vezes a gente fica com vergonha de ligar para um professor. Pô, afinal estou formado, e aí eu vou estar ligando para o professor, eu vou estar incomodando o professor para tirar dúvida se será que é isso mesmo, será que não é, né? E aí o que acontece? Eu comecei a ver que
Depois de 28 anos, né? 26 anos, desculpa, eu tô com 28 anos na cabeça desde ontem. Depois de 26 anos atendendo, né, e dando aula, né, 18 anos de aula, mas 26 de profissão, né, eu vi que eu poderia ajudar outros fisioterapeutas, né? Normalmente fisioterapeutas estão começando, e até alunos, por que não? Né? Porque aqui eu tenho uma liberdade que ela é um pouco diferente de quando eu estava dentro da instituição de ensino, né? Onde a gente tem cronogramas, tem planos de ensino, tem, né, toda uma ementa que tem que se cumprir. Aqui não, aqui eu posso, né, trabalhar de uma forma muito mais próxima, muito mais íntima com vocês, que eu não tinha essa oportunidade, né, quando eu era professor. Oi, Letieri, tudo bom? Boa noite. Então, baseado nisso, né, então essa Masterclass, que começou ontem, né, e vai se encerrar hoje, hoje é o dia para a gente discutir sobre raciocínio clínico. Justamente porque muitas vezes, e não me entendam mal, mas muitas vezes falta experiência para a gente, né? Tem coisas que a gente nunca viu. Obrigado, Letieri. Tudo de bom, guria? Seja bem-vinda. Então, a proposta dessa Masterclass, e claro, depois eu vou conversar com vocês sobre uma mentoria que eu estou oferecendo, né? É justamente para que a gente possa começar a trabalhar, começar a entender essa questão do raciocínio clínico, né? Que muitas vezes a gente acha assim, ó, que quanto mais coisas eu fizer com o paciente, melhor vai ser para ele, né? Que eu ter feito aquela avaliação é o suficiente, ou que mesmo eu acompanhar ele diariamente é o suficiente, e muitas vezes não é. Isso é uma coisa que varia muito, né? Varia muito de profissional para profissional, claro, é óbvio, né? A forma como tu encara, como tu lida com, né, as tuas coisas e as coisas do paciente, porque o paciente ele vai descarregar em cima de ti um caminhão de coisas, né? E muitas vezes a gente, principalmente, de novo, vou bater um pouco em cima disso, principalmente no início da carreira, a gente muitas vezes não sabe lidar com isso. Eu vou dizer que muitas vezes até a gente já está estabelecido na carreira e isso acontece, porque acontece as coisas mais variadas, né? E a gente precisa se adaptar justamente para que tenha uma entrega, né? Uma entrega pro... Oi, Mari, tudo bom? Uma entrega, né, que seja condizente com aquilo que o teu paciente espera de ti. Por quê? Porque o paciente veio até ti porque ele tem um problema. Nós resolvemos problemas de pessoas, problemas físicos, e esses problemas não necessariamente são o tempo todo físicos, né? Eles podem ser causados, inclusive, por problemas psicológicos. Sei lá, uma dor, por exemplo. Né? Então, a gente poder trabalhar o raciocínio clínico em cima, né, do que o paciente traz para a gente é uma coisa muito importante. E eu vou dizer para vocês, quanto mais vocês avaliarem, quanto mais vocês atenderem, melhor vai ficar o raciocínio clínico de vocês. É claro que sim. Boa noite, Isa. Então, a proposta da noite de hoje é justamente isso. É justamente isso. A gente poder falar um pouquinho aqui sobre como lidar com isso no dia a dia. Claro, por trás disso, sim, eu, né, vou falar da minha mentoria, né, e a minha mentoria, já comecei a falar dela semana passada, eu estou na semana passada, eu comecei a falar nela ontem de noite, né, e ela é baseada no quê? Numa questão mais personalizada, mais intimista entre, né, eu e o mentorado. Justamente por quê? Porque assim, a gente poderia fazer uma mentoria em grupo? Claro que sim. Claro que sim. Claro que dá para fazer uma mentoria em grupo. Só que uma mentoria em grupo, né, tem muita gente que não vai se abrir. Por quê? Porque tem vergonha de falar, porque está na frente dos outros, imagina o que vão pensar, vão achar que eu não sei isso, não sei aquilo, não sei o que eu estou fazendo. Então a proposta da mentoria, né,
a princípio, é justamente que ela seja, né, personalizada, justamente para a gente discutir ponto a ponto, né, as questões que tu tens, né, e que tu gostaria de aumentar a tua experiência, de desenvolver uma visão melhor sobre isso, né, baseado no quê? Baseado na minha experiência de 26 anos, né. Então eu acho que eu tenho bastante a poder contribuir com vocês. Bom, então bora lá, vamos falar, entrar direto no raciocínio clínico, né? Por que eu falo isso? Chegou teu paciente. Ah, que legal, chegou o paciente, que coisa bacana. Né? Vou avaliar ele. Muito bem. Vou colher toda a história dele. Muito bem. Quando eu estou na faculdade, eu sou obrigado a colher toda a história dele. Por quê? Porque eu tenho um professor lá que está vendo se eu estou fazendo certo ou não. Porque ele está me treinando, claro que sim. Né? Mas quando eu estou na vida real de fisioterapeuta, muitas vezes eu vou direto no assunto que o cara precisa, que o paciente precisa. Isso não significa, e olha só, isso não significa que eu não estou documentando as questões do paciente. Não, só que agora eu tenho minha autonomia profissional. E na minha autonomia profissional eu posso escolher. Ah, Klaus, então quer dizer que tu não estás vendo o paciente como um ser biopsicossocial, né? Porque tu não estás levando em conta. Claro que eu estou levando em conta. Só que eu não preciso estar fazendo aquela lista de coisas. E dependendo do professor, não pode escrever em tópicos, viu? Tem que escrever em texto corrido. Fui professor de clínica, gente. Né? E o que acontece? Eu pedia para meus alunos escreverem em texto corrido. Por quê? Porque os professores de clínica decidiram que era assim. Não significa que eu gostava. Eu acho muito mais legal escrever em tópicos. Porque é muito mais prático. Deve ter gente que está me assistindo e está dizendo assim, tá, agora eu entendi por que ele pedia desse jeito. É? Porque a gente entrava em acordo, porque uns gostavam mais de um jeito, outros gostavam mais de outro. Bom, mas olha só. Depois que eu cheguei e fui direto onde eu acho que eu tenho que ir, por quê? Porque eu conversei com o paciente, né? Eu tenho tempo para pensar, eu tenho tempo para poder me preparar, só que nem tanto, né? Por quê? Porque eu estou no meu ambiente de trabalho, tem outro paciente para ser atendido depois, ou outra avaliação. Então eu tenho que ter um pensamento, eu tenho que ter um pensamento rápido, né? Mas ao mesmo tempo esse pensamento ele tem que ser muito objetivo. Rápido e objetivo. E eu preciso começar a eliminar coisas. Né? Mas não basta eu só eliminar coisas. Além de eliminar coisas que eu sei que elas não vão ter uma incidência, uma importância nessa avaliação, e eu estou começando pela avaliação, né? O que acontece? Eu também posso pôr coisas. Coisas que talvez eu não tenha visto ali, mas que eu acho que podem incidir sobre o problema. Por quê? Porque o que a gente está falando é justamente isso. Raciocínio. Raciocínio. Tudo bom, Leonardo? E se eu vou raciocinar, isso não significa que é uma coisa reta. O pensamento não é linear, de nenhum de nós. Eu posso até achar que o meu pensamento é linear, mas ele não é. E eu vou dizer até que ele é bastante tortuoso. Ele só vai ser linear se eu começar a aplicar sempre as mesmas coisas sem pensar. E aí eu vou repetir uma coisa que eu disse ontem, que se eu quero atingir coisas diferentes, eu não falei assim ontem, né? Mas se eu quero atingir resultados diferentes, não adianta eu fazer sempre o mesmo caminho. Porque não vai mudar o resultado.
Para que eu atinja objetivos diferentes, eu tenho que fazer caminhos diferentes. Isso significa que eu vou ter que pensar, eu vou ter que raciocinar em cima do que eu tenho, porque aí sim eu vou falar, aquele paciente é um ser biopsicossocial, aquele paciente é único. Aliás, eu vou tirar essa palavra paciente, porque paciente é quem fica esperando. Paciente é quem tem paciência. E vocês não têm um paciente. Vocês têm um cliente, gente. Essa é a outra mudança de mentalidade que tem que ter na cabeça de vocês. Paciente. Paciente é quem espera. É quem fica ali, com paciência, esperando para ter a sua vez. Não, esse cara é um cliente. Por quê? Porque ele paga vocês. Ele paga pela hora de vocês. E ele espera o quê? Ele espera um resultado. Então, quando ele espera um resultado, bom, agora passou para mim. Agora sou eu, porque eu que tenho que entregar um resultado para ele. Eu tenho que ter uma entrega poderosa, uma entrega que resolva ou que encaminhe o problema dele. Por que eu digo que encaminhe o problema? Porque raramente nós na fisioterapia conseguimos resolver isso em 1 ou 2 sessões. Pode ser que sim, eu não estou dizendo que não. Aliás, eu até te diria que é o ideal. Imagina tu chegar que legal, ó. A Letieri está dizendo que na Unimed se usa a denominação cliente, porque é o que ele é. Concordo contigo, Letieri. Ele está te pagando. Ele tem um atendimento personalizado. Personalizado por quê? Porque é ele ali, tete a tete. Né? Então é personalizado. Então não pode ser diferente. Ô Elvio, tudo bom, Elvio? Então, sendo assim, então, já que a gente já decidiu que nós não temos mais pacientes, nós temos clientes, né? E que se eu puder resolver isso em 1, 2 sessões, pá! Eu virei Deus pro cara. Porque é tudo que ele quer, ele vem para ti para que tu resolva um problema dele. Mas eu só vou poder resolver se eu conseguir, pensar, raciocinar em cima do que ele tem. E aí tudo começa lá na avaliação, é claro. Né? Então, se eu tiver clareza, se eu conseguir ver com clareza o que o paciente tem, por meio de uma história bem colhida, né, bem coletada, por meio de um exame físico detalhado, mas objetivo, não adianta eu testar, né? Por exemplo, assim, tu sabe que o paciente caiu em abdução do teu ombro. E que ele machucou o manguito. Tu não vai testar síndrome do desfiladeiro torácico nele. Como assim não vai testar síndrome do desfiladeiro torácico? Tu até pode, mas tu vai tentar lá no final, porque antes tu vai começar a pensar todas as outras possibilidades. E a última possibilidade que pode ter é a síndrome do desfiladeiro torácico. Então é a partir disso, a partir de uma história bem coletada, de um exame físico bem feito, né, com os testes apropriados, que eu vou começar a pensar o que eu vou fazer com o meu paciente. Isso significa que vai dar tudo certo? Não sei. E aí que é o problema. E aí que normalmente as pessoas todas se perdem. E aí as pessoas começam a fazer assim, quando eu digo as pessoas, somos nós, fisioterapeutas, né? Começam a dizer assim, já fiz de tudo com esse cara e não consegui resolver. E agora? Eu tenho que resolver o problema desse cara. Só que quando eu faço isso, a primeira coisa que acontece é o quê? É o desespero. Eu paro de pensar objetivamente. Daí, em vez de começar a separar as coisas, eu pego e jogo tudo junto. Tudo em cima. Porque uma das coisas deve ser. Daí o que pegar, pegou. Vai que eu pego sem querer, eu consigo acertar. Não dá. Não dá por quê? Porque o que tu tem é um cliente. Tu não tem um paciente.
Tu tem um cliente. E ele espera uma resolução do problema dele. Pois é. Eu não gostava de falar isso muito quando eu era professor de clínica, mas eu acho que aqui eu acho legal falar isso, porque aqui eu posso. Né? Mas olha só. E o que eu vou falar não é brincadeira e não é deboche. É sério. Né? Eu me lembro quando era a época que tinha o House, a série aquela, né? Na TV House. Por quê? Porque ele só pegava casos que ninguém conseguia resolver. E o que ele fazia? Ele pensava. Mas ele pensava abrindo a mente dele, e por isso que as coisas, né, por isso que se tornava interessante, porque ele pensava em muita loucura muitas vezes, né, que até as outras pessoas, os ajudantes dele duvidavam, né, mas o que ele fazia? Primeiro ele separava as coisas. Ele tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Aí depois ele começava a eliminar. Isso aqui eu não quero ver. Eu sei mais ou menos o que é, mas eu não quero ver. Eu vou deixar para depois. Isso aqui fica em segundo plano. Aquele primeiro eu fico meio quase descartado. Esse aqui me interessa um pouquinho. E assim, tu vai organizando. Tu pode organizar num quadro, como ele fazia, mas tu pode organizar aqui na tua cabeça. E tu começa a pensar em possibilidades, pensar em possibilidades, pensar em possibilidades. Essas possibilidades vão fazer tu pensar. Por quê? Primeiro, tu precisa chegar num diagnóstico fisioterapêutico. Físico-funcional, cinesiológico, como tu quiser chamar. Tu precisa chegar num diagnóstico. Certo? Muito bem. Boa noite, Letícia. Tudo bom? Então, tu precisa ter um diagnóstico. Bom, mas e se eu cheguei nesse diagnóstico, será que eu tenho certeza que é esse o diagnóstico mesmo? Então eu tenho que começar a pensar em opções. Ou seja, eu preciso fazer um diagnóstico diferencial. Eu preciso começar a comparar coisas. Comparar coisas. Então, lembra aqueles negócios que eu separei e deixei aquilo lá? Ah, vou ver aquilo depois. Ah, isso aqui me interessa. Bom, então agora eu começo a jogar coisas para dentro. Primeiro eu separei, agora eu começo a colocar coisas. Ou seja, eu vou tentar simplificar ao máximo, no primeiro momento, o que eu estou vendo na avaliação, o que eu estou vendo no paciente, no exame físico. E num segundo momento eu vou começar a complexificar aquilo, deixar aquilo o mais complexo possível. Se eu não tiver exatamente a certeza. Porque eu posso ter certeza, Pombas. Tem coisas que são tão simples que eu posso ter certeza. Mas eu estou falando aqui daquilo que te complica. Não estou falando daquilo que é fácil para ti. Eu estou falando daquilo que te complica. E isso vai aparecer, porque aparece para todo mundo. E vou te dizer, teu atendimento é o teu cartão de visitas. Resolve o problema de um paciente, vai aparecer 4, 5, 6, 7 pacientes. Tu não resolve o problema de um desses, começa a sumir. Não vou dizer que soube totalmente, mas entende? Tuas mãos são teu cartão de visita. E é óbvio, dentro desses 7 que eu falei, tem alguns que vão continuar sendo fáceis, outros que vão ser, né, ter uma média complexidade, e um vai ter uma alta complexidade que tu vai ter que pensar. E é nessa hora que tu pensar fora da caixa é que te ajuda. E digo mais. Quando a gente está na graduação, não ensinam a gente a pensar fora da caixa. E não é por maldade. É por falta de tempo. Mesma coisa que eu disse ontem.
na live de ontem. Tem tanta coisa que a gente precisa ver na graduação. Eu era professor. Tem tanta coisa que tem que ver lá dentro que muitas vezes não dá tempo. Então não dá para dar tempo para que vocês possam arriscar, pensar fora da caixa. Imagina, quando vocês estão numa clínica escola, dá tempo de pensar fora da caixa? Vocês lembram na graduação de vocês? Independente de ter sido meu aluno ou não, vocês lembram? Dava tempo de pensar fora da caixa? Não. Na maioria das vezes tu via o paciente uma vez por semana, 2. E agora não, agora tu consegue decidir, né? Tu tem um certo controle sobre isso. E aí tu decide como tu vai atender teu cliente. Então eu convido vocês, e essa é a proposta da minha mentoria, é levar vocês a pensar fora da caixa. Com tudo aquilo que eu falei semana passada, de novo, estou com semana passada na cabeça, tudo que eu falei ontem de noite, mudança de mentalidade, empreendedorismo, cuidar do teu negócio, montar o teu negócio, e agora tem um raciocínio clínico, que é o que vai reter o teu cliente. Só que para tudo isso que eu falei, tu tem que sair de fora da caixa. Tu tem que girar a chave. Ah, Klaus, mas tu girou a chave? Eu girei. Eu girei a chave. Porque eu só vou poder cobrar mais do meu paciente, ou seja, eu só vou ser bem reconhecido, e quando eu falo reconhecido, é grana. Só resolver o problema do meu paciente. Ó, meu cliente, tô com o paciente na cabeça. Se eu resolver o problema do meu cliente, se eu não resolver o problema do meu cliente, como é que eu vou me valorizar? Eu chego pro meu cliente, olha, eu cobro tanto. Ah, mas é muito caro. Pois é. Mas eu levei 26 anos para estar aqui. E eu sei o que eu preciso fazer para resolver teu problema. Teu problema é esse e esse. Porque não adianta só eu dizer que eu sei como resolver o problema dele. Eu tenho que explicar para ele. Olha, está te acontecendo tal e tal coisa. Isso aqui pode ser fruto de tal coisa ou de tal coisa que vai, né, impactar em outra terceira coisa. E se tu não fizer isso, vai dar problema. Tem gente que vai te comprar. Por quê? Porque tu passou a credibilidade, tu mostrou que tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe do que tu tá falando. Tem gente que é óbvio, não vai te comprar. Esse vai querer ir no cara que te paga, que cobra 30, 40 pila. Ele vai ter uma entrega de 30, 40 pila. E é por isso que a gente vê um monte de gente usando TENS, usando FES. Não, porque isso aqui é para fortalecer a musculatura. Eu tenho as minhas convicções sobre isso e posso discutir diretamente com qualquer um sobre isso. Não, mas eu preciso aliviar a dor do meu paciente. Por quê? Se é para aliviar a dor do teu paciente, ele pode ir na farmácia e comprar um ibuprofeno, um Tilenol. Vai aliviar. Não, mas a minha função de fisioterapia... Para aí, mas... Tem desmascara o paciente. Desculpe. Ele mascara o paciente por uns 40 minutos, se for bem feito. E aí, muito bem. Mandei o paciente, ó, saiu sem dor. 40 minutos depois... Nesses 40 minutos ele fez tudo o que ele não podia fazer, porque antes ele estava com dor, ele se achou o máximo, te achou o máximo, 40 minutos depois ele está gemendo de dor. Tu resolveu o problema dele? Não, tu mascarou o problema dele. Sejam tão bons que não possam ser ignorados. Quem disse isso foi um comediante, Steve Martin.
Cara, aquele que fez a Pantera Cor-de-Rosa. Isso não me sai da cabeça. Quem me acompanha nos meus posts... Oi, Jennifer, tudo bom? Quem me acompanha nos meus posts vê que, né, muitos dos meus posts têm isso. Seja tão bom que não possa ser ignorado. Inclusive, por outros colegas de outras profissões. Olha, eu vou te mandar pro fulano porque assim, ó, esse cara mata a cobra e mostra o pau. Mas eu preciso pensar fora da caixa. Eu tenho que pensar que esse paciente não está ali comigo e depois, pronto, acabou a vida dele. Aqueles 40 minutos, que seja 1 hora que tu está ali. Tu tem que pensar que aquilo ali tem que durar até o próximo, até muito próximo do próximo atendimento que tu tem com ele. Porque senão tu não foi efetivo. Mas é claro, tem que deixar de dizer também que não depende isso só de ti. Por quê? Porque o último cara que chegou e botou assim a mão, ó, levanta-te e anda, mataram. Respeitosamente. E sem nenhuma conotação religiosa. Porque de lá pra cá ninguém mais quis pôr a mão em cima de alguém e dizer levanta-te e anda. Que provavelmente vão matar também, vão dizer que é louco. Eu acredito que é verdade. Eu tenho as minhas convicções, eu já falei ontem das minhas convicções, né? O cara lá sabe de tudo. E aí, eu preciso ter o comprometimento do meu paciente também. Sem comprometimento do meu paciente, nada vai acontecer. Como que eu ganho o comprometimento do meu paciente? Sendo tão bom que tu não possa ser ignorado. Mostrando que tu sabe o que tu está fazendo. Tendo segurança. Tendo propriedade no que tu está fazendo. Ô, Mauro, quanto tempo? Tudo bom? Que legal te ver aqui. Opa, empurrei aqui o meu tripé. Só um pouquinho. Quem sabe faz ao vivo. Arrumei lá com o pé. Muito bem. Eu tô sentado aqui, eu chutei o tripé aqui. Com a luz aqui, né? O anel de luz. Então, olha só. Vamos voltar para o nosso raciocínio clínico. Porque o raciocínio clínico, eu não posso chegar assim, olha, o raciocínio clínico para atendimento de uma lesão de menisco, ele tem que ser baseado em tal, tal e tal coisa. Porque eu tenho que ver que o meu paciente, ele pode estar tendo tal coisa, ele pode, não adianta. Eu não vou conseguir fazer um raciocínio clínico em cima de hipóteses que o outro está dando. Eu só posso fazer o raciocínio clínico em cima do meu paciente. Meu paciente é único. Aquele é o problema dele. Quando eu aprendi na universidade como é que é uma lesão, o que é uma lesão, se é uma lesão em C, se é uma lesão transversal, se é uma lesão de borda, de menisco, tá. Agora eu tenho que pensar em cima do quê? Do meu paciente. E tentar encaixar ele dentro de cada uma dessas situações. E ver em qual dessas situações isso melhor vai responder o quê? Aos meus questionamentos do que eu estou procurando. Mas o paciente ele tem uma dor no meu ombro, o cliente tem uma dor no ombro e eu não consigo descobrir, e aí, olha, eu até pensei em ir na cervical, mas não fui. Tá, e tu fez todos os testes de ombro, deu tudo negativo, tu refez, porque tu achou que alguns talvez tu não tivesse feito bem, tu refez, e não fez nenhum teste de cervical, porque o problema está no ombro.
Tá, mas se o problema não tá no ombro, tá, e eu não fiz nada no pescoço, tá, eu vou ir pro pescoço. Então eu vou pro pescoço, tá bom? E agora? Ah, comecei a tratar, começou a melhorar. Pá, mas à medida que eu comecei a melhorar a dor no ombro dele, começou a dar dor no pescoço do outro lado. Ah, e agora? Claro, né? Esse cara tinha essa dor irradiada para o ombro porque os escalenos dele estavam comprimindo lá as raízes os troncos do plexo braquial. O cara tá tenso! Tenso! E aí, o que eu faço? Ah, consegui. Liberei. Fiz até uma liberação miofascial ali. Ah, tá. Que legal, que bacana. Mas e a dor do outro lado? Pois é. Merda. E agora o que eu faço? E ele sente dor quando ele deita, quando ele dorme. Aí a primeira coisa que eu disse para ele é dizer assim, ó, não deita no lado que dói. Por que não? Alguém poderia me dizer? Por que eu não posso deitar do lado que dói? No pescoço, por exemplo, estou com dor no pescoço, né? Por que eu não posso deitar do lado que dói? Vai machucar ali? Alguém poderia se manifestar, por favor? Só para eu ter uma ideia, para a gente ter uma discussão. Porque eu tenho meu ponto de vista. E vou colocar ele aqui. Ou seja, quando eu faço isso, eu tenho que estar pensando por que eu vou fazer. E outra coisa, né? Que tem a ver tudo com o raciocínio clínico. Quando eu faço alguma coisa com o paciente, eu tenho que estar preparado que alguma coisa diversa pode acontecer. Por mais que eu esteja, né, calçado, né, com toda a fisiologia, com toda a anatomia, com toda a cinesiologia, com toda a bioquímica do negócio, eu tenho que estar preparado. Por quê? Porque coisas vão dar errado, porque elas dão errado. Por que não? Eu tenho que aceitar que as coisas dão errado. Então eu tenho que estar preparado para ter uma contramedida. Se der, eu estou planejando isso. Se isso der errado, eu tenho que me precaver, porque pode acontecer tal, tal e tal coisa. As coisas não são perfeitas, gente. A gente está falando de biologia, a gente está falando do corpo humano. 1 e 1 não é 2 aqui. 1 e 1, não sei quanto é que dá. E, de novo, é tão bom quando dá certo. O problema é só com aquele 1 que deu errado. Será? Mas olha só, gostei da tua proposição, Jennifer. Muito legal tu ter colocado. Vamos voltar então para o cara que estava com dor no pescoço, e daí eu vou pedir para ele não dormir deste lado. Né? Pois é, eu vou dizer para ele dormir desse lado. Sabe por quê? Inibição recíproca. Inibição recíproca. Ninguém nem lembra disso na maioria das vezes. Para que um músculo faça alguma coisa, o outro tem que deixar. Falando bem simples, tá? Né? De repente, né, muitos de vocês não lembram isso. E não estou querendo menosprezar ninguém aqui, não. Pelo contrário. Né? Eu estou mostrando que eu estou raciocinando em cima. E aí eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar a base. Tudo que eu preciso para ser um fisioterapeuta é anatomia, cinesiologia, fisiologia, e aí entra todas, né, do exercício, né, enfim, a fisiologia em geral, bioquímica e biofísica. O resto é técnica. O resto é ler o livro e aplicar a técnica. Agora, saber quando tu vai aplicar a técnica e por que tu vai aplicar a técnica e justificar a técnica, isso é outra coisa. Isso é raciocínio clínico.
Então, vou responder, né? Por que que é, né? Senão eu fico enrolando. Eu acho que não é tão desconfortável, não. Porque assim, ó, dor ele vai ter de qualquer jeito, Jennifer. Ele deitando do lado que dói, primeiro, ele tá tenso, né? E raras vezes alguma pessoa tensa consegue realmente soltar todo o peso, tanto de um lado quanto de outro, em cima do travesseiro, porque ele tá tenso. Ponto. E aí o que que acontece? Quando eu ponho ele deitado do lado que dói, o que que acontece? Inibição recíproca. Para que essa musculatura aqui relaxe, essa aqui teria que contrair. E aí, como ele está deitado aqui, o que que acontece? A tendência, ele, por ficar tenso, é ficar puxando para cá. Ah, mas daí assim tu não vai resolver nada, porque da dor daqui vai passar para cá. E se ao invés, então, digamos, no meu atendimento, ao invés de ficar fazendo alongamento aqui, porque quando eu estou fazendo alongamento aqui para onde está a dor, que eu devo fazer, posso fazer e devo fazer, eu também fizesse ele contrair. Contrair ritmadamente. Até que, por quê? Porque ele não vai fazer tanta força. Ele vai fazer só um pouquinho de força. Quando ele faz força a favor do músculo que está com dor, o que que o outro está dizendo para cá? Relaxa, 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 relaxa. Aí depois eu vou inverter. Eu vou contrair esse aqui. Relaxa, relaxa, relaxa. Ah, mas isso a gente faz com tal técnica que tem o nome disso, o nome daquilo. Tudo bem, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho problema com qualquer técnica que tu tenha aprendido. Eu só quero que o cara justifique por quê. Porque para ti ter o raciocínio, não é porque alguém te disse que isso aconteceu. O que eu quero é que tu use as coisas que tu gastou um tempão para aprender. E não aquilo que tu teve que sair para fazer um cursinho no fim de semana, ou 2, 3, 4, 5, sei lá quantos fins de semana. Por uma coisa que sempre teve dentro de ti, que tu só não lembrava. E que é o pulo do gato para ti resolver problemas do teu cliente. Estão conseguindo entender o que eu chamo de raciocínio clínico? Porque, vamos supor, vou fazer aqui de novo, e de novo, longe de mim, isso não é uma crítica, certo? Mas assim, ó, se eu for pensar em osteopatia, claro, eu vou pensar no paciente como um todo, e eu vou ver que aquele desnível que eu tenho lá na escápula é por causa do pé plano que o paciente tem, com uma contratura de gastrocnem, barará, barará, barará. Tá certo, tudo bem, legal? Fiz um raciocínio em cima disso. Fiz o raciocínio, o primeiro que eu preciso, é óbvio, né? Que é para ter o meu diagnóstico físico-funcional, cinesiológico, fisioterapêutico, como tu quiser chamar. Agora eu preciso resolver. Ah, não, mas resolver, então eu vou aplicar tal técnica. Tudo bem. Técnica qualquer um aplica. Basta ler o livro. Saber por que está aplicando é outra coisa. E saber o que pode acontecer, porque eu disse que tu tem que ter um plano B, né? Porque se der merda, tu tem que ter um plano B. Por quê? Porque tu não vai deixar o teu paciente na mão, né? Então tu precisa pensar. Tu precisa pensar. Eu sou a favor de que tu use o que tiver próximo de ti, o que quiser para ajudar teu paciente. Se tu passar um galho de arruda nele e isso melhorar, é isso que interessa. Ah, então tu tá te dizendo, porque tu tem que saber anatomia, parará, parará, parará. Tudo bem.
Mas tu precisa resolver o problema do paciente. Ah, mas de novo, tu tá te desdizendo. Mas tu precisa resolver o problema do paciente. Resolve. E quando tu descobrir como é que funciona o gado de arruda, escreve um livro e explica para todo mundo. E tu vai ganhar muito dinheiro com isso. Aliás, essa é a minha definição de mobilização neural. Que o autor lá, que eu nem me lembro mais o nome dele. Se alguém quiser botar o nome dele aqui, agora me põe. Ele fala o tempo todo de fisiologia, ele dá toda a explicação de fisiologia, de anatomia, mas ele não diz o que a mobilização neural faz. Né? Mas eu vou dizer para vocês, o que ele faz funciona. E é isso que, no primeiro momento, interessa. Ô, professora Patrícia! Que bom, tu vai me ajudar, Patrícia. Como é o nome do cara que escreveu a mobilização neural? Se puder me ajudar, tudo bom contigo, Guria? Que bom te ter aqui. Tava falando justamente de mobilização neural. Que todo mundo achava que eu não acreditava. Não fala de mobilização neural pro Klaus na faculdade, porque ele não gosta disso. Não é que eu não gosto. Ele só não tem uma explicação científica que tenha me satisfeito. Ele fala da fisiologia, fala de tudo isso, mas ele não explica como que acontece. Mas eu vou dizer, tudo que ele faz funciona. E eu acho isso maravilhoso. Acho maravilhoso, por quê? Porque isso ajuda as pessoas. E essa é a nossa função. A minha função é ajudar as pessoas. Ajudar vocês. Ajudar meus clientes. E é óbvio, me ajudar também. Tudo bom? Como é que é o nome, Patrícia, porque eu já nem me lembro mais. O autor da mobilização... Gerald... Não é Gerald Butler, não. Esse é o ator, né? É o Butler. Muito bem. Tudo bom, Grigolo? Como é que é o teu nome? Eu me lembro de ti. Bom, mas enfim, né? O Butler, eu acho ele um cara sensacional, porque ele descobriu uma técnica que, resolve um monte de problema e tu faz. O problema só é a questão de como explicar que ela funciona. Entende? Alexandre, obrigado. Alexandre Grigolo. Isso. Desculpa, Alexandre. Então, vai ter coisas que a gente vai fazer que muitas vezes a gente não sabe. A gente sabe que funciona. Não sabe como. Mas a gente sabe que a gente faz o paciente e funciona. E se isso fizer e resolver o problema do paciente, pronto. Mas a questão é como tu chegou nessa conclusão de que tu deveria fazer aquilo. Essa é a questão. Qual o raciocínio que tu teve para chegar lá? E aí, vou voltar lá para o House, que eu estava falando, né, no começo, né? Gostava de ver aquilo, né? Eu acho que o House, enquanto médico, enquanto profissional de saúde, eu achava ele sensacional. Como pessoa, ele era um merda. Como pessoa, ele era um merda. Seja para os pacientes, seja para os amigos dele. Mas, bom, enfim, eu não estou aqui para discutir isso. Mas sim discutir a questão do quê? De experimentar, de inventar, de sair da caixa na hora que vocês estão atendendo. Porque quando eu digo caixa, olha só, tu está encaixotado, é aquilo. Tu não consegue sair daquilo. E se tu não começa a não ter respostas do teu cliente, respostas fisiológicas, respostas, né, de melhora, tu está encaixotado. Se tu não sair da caixa, né, se tu não sair da caixa, isso não vai te ajudar. E é quando tu começa a ficar nervoso. Então a proposta dessa mentoria, né, que eu vou falar um pouquinho mais dela no final, né, do nosso encontro, é justamente isso, né? Justamente assim, ter uma possibilidade de ter um encontro personalizado, né, onde pode se abrir, né, as discussões justamente sobre os teus problemas, sobre os teus anseios. Seja na mudança de mentalidade,
né? De como tu vai encarar a tua profissão, vai encarar a tua vida. Eu acho muito difícil separar profissão da vida. Durante um tempo eu tentei fazer isso, sabia? Ah, não, agora eu sou só fisioterapeuta e agora eu sou só o Klaus. Eu acho que não, eu acho que eu sou todos e todos ao mesmo tempo. Né? Então, isso já começa numa mudança de mentalidade. Né? Começar a ver que a forma como me posiciono frente à vida também vai influenciar. Né? Ou seja, lei da atração, eu atraio aquilo, né? Eu contei a historinha da árvore da vida, né, ontem. Então, eu atraio aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, né? Então, a mudança de mentalidade, ela vai ser fundamental para que eu saia da caixa e comece a abrir minha mente para poder entender várias coisas, né? Entender o meu empreendedorismo, né? Entender que o meu trabalho é o meu negócio e eu preciso me valorizar. Eu preciso entender como é que eu vou cobrar meu cliente, né? Como é que eu vou montar o meu negócio? Quais são os pilares do meu negócio? Né? Onde entra a minha espiritualidade nisso? Por quê? Porque eu tenho que ter fé em alguma coisa. E quando eu falo espiritualidade aqui, eu não estou falando de religião, tá? Vamos deixar bem claro. Cada um tem a sua crença, né? Todo mundo se respeita. Né? Mas o que acontece? Eu estou lidando com energia, que é a coisa que eu falei ontem, né? Muitos de vocês não estavam ontem, né? Eu lido com energia, ainda fiz aqui assim, quando eu disponibilizar o vídeo da aula de ontem, né? Energia, quando eu toco no meu paciente, eu tenho uma troca de energia com ele. Eu sou energia, meu paciente é energia, minha maca é energia, tudo aqui é energia. Dinheiro é energia. Sim, vocês podem ter as convicções que vocês quiserem ter, não tem problema. Mas dinheiro é energia, ele é feito de matéria. Matéria é energia condensada. E matéria atrai matéria. Então eu preciso, sim, né, colocar também a minha espiritualidade no meu dia a dia, no meu entendimento do meu ser, né, empreendedorismo, mudança de mentalidade, espiritualidade, raciocínio clínico. Então agora, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum... Oi, Roberta, tudo bom? Ô, Rodrigo, quanto tempo? Bom te ver aqui. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação ali, quiser fazer uma pergunta, fica bem à vontade, eu respondo tudo! Tudo que vocês colocarem eu respondo. Qualquer dúvida, manda ver. Manda ver, sobre qualquer assunto. Não vou falar das minhas particularidades, né? Minha vida particular, né? Mas, bom, dependendo do que vocês perguntarem, eu até respondo. Mas manda curiosidade que vocês têm. Qual é o objetivo? Vou começar provocando vocês. Qual é o objetivo de vocês estando aqui hoje, né, me assistindo? Não vou ficar jogando palavras para vocês para não estar incentivando vocês, né? Eu gostaria que vocês me dissessem por que vocês estão aqui, né? Muitos eu sei, foram meus alunos, né? Mas eu tenho aqui colegas, né? E eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, né? Tem muita gente que faz um tempão que eu não vejo, outros nem tanto, né? Então, seria imensamente honrado, né? Em escutar, né? Escutar não, no caso aqui, ler, né? Vocês, né? O que vocês querem colocar. Ou se alguém quiser entrar aqui no vídeo junto, né? Tem a teclinha ali para pedir para entrar junto, eu acho. Acho que nesse aqui tem, né? Eu não sei mexer muito bem nisso ainda, eu tô aprendendo.
Opa, muito obrigado, Letiele. A Letiele veio para me prestar. Eu te agradeço e te honro a tua presença aqui. É muito importante a tua presença aqui. Eu me sinto muito, muito honrado em te ter aqui. Muito mesmo, né? Que possa sempre estar aqui, sempre que tu quiser. E sempre que precisar de mim também, né? Sempre que precisar de mim. Então, gente, né? Essa Masterclass, espero que eu tenha sido, né, me feito claro falando do que eu penso de raciocínio clínico, né? De quanto também, Patrícia, muitas saudades, né? Eu e a Patrícia, né, a professora Patrícia Santana, nós éramos colegas, mas a gente tem uma história bem mais antiga, né? A gente se conhece ainda desde a faculdade, porque eu estava entrando no primeiro ano de... Posso falar, Patrícia? Bom, até que tu responde eu já falei, né? Eu vou falar. Eu estava no primeiro ano de faculdade e a professora Patrícia estava no último ano de faculdade. E eu fui daí estagiário de observação dela na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, na Policlínica Santa Clara, né? Que era a policlínica que, era a área da ortopedia, né? E aí eu, né, primeiro semestre lá, jaleco, coisa boa, primeiro semestre já botar um jaleco, tá dentro de um hospital, né, tinha um crachazinho pra gente, né, e aí onde a professora Patrícia ia, né, lá ia eu atrás. Não vamos falar em anos, tá, professora, até porque é bem mais anos do que esses aí, então não vamos falar em anos. Melhor a gente não falar em quanto tempo passou, o tempo não passou, né, a gente continua igual. Não, também não tanto. Na verdade são 28 anos, né? Porque eu tenho 26 de formado. Não, são 30 anos, tá certo. Vocês viram que eu tô com 28 na cabeça? Eu passei a noite falando em 28. Né? A professora Patrícia tem razão. Professora, aqui é a Patrícia, né? A Patrícia tem razão. Né? São 30 anos, né? Porque a gente ainda era do currículo de 4 anos. Eu fui o último, da última turma do currículo de 4 anos. Eu entrei em 1992. E me formei em 1996, né? Março de 92 a janeiro de 1996. Se foram 26 anos, né? Bem aproveitados, com, né? Muitas experiências pessoais, profissionais, né? Que foram me formando, né? Que me tornaram professor, né? E eu continuo professor. Não estou agora mais numa instituição, mas eu continuo professor. Eu me sinto assim. Né? E aí, obrigado, Letícia. A Letícia também conheço há bastante tempo. Né? A Letícia, posso falar, Letícia? A Letícia foi minha bicho. Né? Ela entrou no ano seguinte que eu entrei. E aí era o curso de 5 anos, né? Como é até hoje, né? Todas as instituições hoje são 5 anos, né? Então, o que acontece? Essa Masterclass, ela foi montada, né? Porque eu tenho uma mentoria para ajudar pessoas, né? Fisioterapeutas, colegas que tenham dificuldade em lidar com essa questão do raciocínio clínico, com o empreendedorismo, com a mentalidade, né? De mudar a sua mentalidade de pensar, né, sobre si e sobre a própria profissão, né, para que possam alavancar os seus negócios, né, que consigam entender que o valor está em vocês, né, e não naquilo que vocês cobram. O valor está em vocês e não naquilo que vocês cobram. Porque o cliente, vocês têm que atrair o cliente pelo que vocês são, e não pelo que vocês oferecem. O cara tem que querer ser atendido pelo Klaus porque é o Klaus. E não porque o preço do Klaus é 60 pila. Porque por 60 pila ele vai ter um atendimento de 60 pila. Agora, se for pelo atendimento do Klaus, ele vai ter atendimento do Klaus. Todo mundo deve estar pensando quanto é que ele cobra, quanto é que ele cobra. Depende da complexidade. Tem coisas que vão te exigir bem mais. O próprio CREFITO, o próprio COFITO permite que eu possa variar o meu preço de atendimento pelo referencial de honorários.
E que fique bem claro, o referencial nacional de honorários é para cobrar o mínimo. Isso significa que eu posso cobrar muito mais. Depende do valor que eu agrego a mim. Depende do tipo de problema que eu te resolvo. Ou, no mínimo, te ajudo a resolver. Então, essa Masterclass é justamente para falar sobre essa mentoria, que é para ajudar vocês a agregar valor no trabalho de vocês, no ser de vocês. Eu não vou dizer ser fisioterapeuta, né? Porque vocês não são só fisioterapeutas, né? Vocês são pessoas, né? E isso precisa agregar valor a vocês. Então, como é que funciona a minha mentoria, né? A minha mentoria, ela é composta de 8 semanas, com encontros semanais, né? Com temas específicos, né? A serem debatidos, porque não adianta, a gente não vai fazer necessariamente uma terapia, né? Eu fico sentado aqui, tu fica sentado aí, tu fica me contando os teus problemas e eu fico te dando sugestões para resolver teus problemas. Não, eu vou fazer tu pensar. Tu vai ter que pensar. Tu vai ter que fazer troca comigo. E claro, tu vai ter atividades para fazer também. Por quê? Porque eu tenho que fazer a tua cabeça se mexer durante a semana. Né? Então nós vamos ter 8 encontros, né? Semanais. Isso dá o quê? Dá 2 meses, né? Vocês vão ter acesso a um grupo, né, de WhatsApp. Claro, né, quando, na verdade não é um grupo, né? Vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp para que a gente possa, vocês possam ter acesso sempre que quiserem, né? Ah, mas é só ir lá na tua bio e pegar teu número. Mas não é a mesma coisa de estar na mentoria. Estar na mentoria, tu tem um acesso diferenciado, personalizado, né? Além de ter encontros, né, em videoconferência, ou mesmo, dependendo da situação, pode ser até presencial. Eu digo, né, porque isso aqui é para o Brasil todo. Não é só aqui para Porto Alegre, só para os conhecidos, né? Essa mentoria é para o Brasil todo. Né? E o que acontece? Nesses 8 encontros, né, que vocês, para quem se propuser, né, quem quiser, que na verdade não é bem assim, né, e se quiser, né, explica isso direito. Bom, o negócio é o seguinte, sei lá, tá? A Patrícia está interessada, né, sei lá, se interessou em fazer a mentoria comigo, tá? Porque, sei lá, viu que isso agrega valor a ela, agrega valor ao trabalho dela, resolve um monte de coisas dela, né? Muito bem. Bom, para isso, né, isso não significa que ela está na minha mentoria. Ela vai precisar fazer uma aplicação. O que é uma aplicação? Porque quando fala em aplicação, todo mundo pensa em dinheiro, né? Ele aplicou, sei lá, né, aplicou na bolsa. Não. Vocês vão... Quem se interessar, vai aqui na minha bio, aqui do Instagram, né? Do @Dr. Klaus Fisioterapeuta, porque eu tenho mais de uma conta, né? Eu tenho uma conta que é para as minhas assessorias, né? Assistência técnica com advogados, que eu também sou fisioterapeuta forense, e que eu preciso ter raciocínio clínico para isso. E aí o que acontece? Vocês vão aqui na minha bio, né? @Dr. Klaus Fisioterapeuta, e ali tem um Linktree. Vocês clicam ali e isso vai para uma página, para minha página no Linktree, né? E lá tem, faça a sua aplicação ou faça a aplicação, alguma coisa assim. Onde estiver escrito aplicação, tu clica ali. E aí vai ter um formulário que tu vai preencher, né? Nesse formulário tem várias perguntas, né? Inclusive eu pediria para vocês responderem eles da forma mais sincera possível, certo? Porque esse formulário ele vai ser analisado por mim, certo? E a partir desse formulário também eu vou entrar em contato com a pessoa, porque ali vocês vão botar o e-mail, vão botar o
Oi, Renata, tudo bom? Desculpe, eu não tinha te visto ainda. Vocês vão botar o e-mail, vão botar o telefone de vocês, né? O contato de vocês, enfim, né? Se vocês têm alguma rede social. E depois da análise desse formulário, se for interessante para, né? Se vocês estiverem dentro do que eu espero de um mentorado, eu vou entrar em contato com vocês e a gente vai fazer uma entrevista ainda. Então não é assim, vai sair daqui hoje, já sou mentorado do Klaus. Porque eu botei na cabeça que você... Não, tu vai fazer a aplicação, tá? E aí depois a gente vai conversar sobre isso. Né? Por quê? Porque eu preciso ter certeza de que vocês realmente querem virar a chave. Tá? Uma coisa é assim, tu aqui dizer assim, não, eu quero virar a chave. Ou eu realmente quero virar a chave. Eu quero seguir o meu chamado. Porque eu sei qual é o meu lugar no mundo e eu quero ocupar o meu lugar no mundo. E eu vou dizer para vocês, foi o que aconteceu comigo. Eu sei qual é o meu lugar no mundo. E eu sei o que eu tenho que fazer. E eu sei o que eu vou fazer. Não adianta só eu saber o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Então não basta querer. Tem que virar várias chaves. Então, e até porque, né? Está sendo mentorada por mim, é o meu nome. Eu também tenho que zelar pelo meu nome. Assim como vocês têm que zelar pelo de vocês. Claro que sim. E é isso que eu quero. Eu quero que vocês agreguem valor. Eu quero ajudar vocês a agregar valor com as coisas que eu aprendi nesses anos todos. Nesses 26 anos. Então, é em função disso que agora eu estou lançando a minha mentoria. E fico muito lisonjeado, muito honrado, me sinto muito honrado pela presença de todos vocês aqui nessa noite, né? Espero que tenha sido uma noite agradável, que vocês tenham, né, tirado alguma coisa de valor para vocês, né? Isso é mais do que vocês, né, terem ouvido uma oferta, seja lá do que for, né? O que me interessa é vocês terem tirado algum valor para vocês do que eu falei hoje aqui, porque é isso que me interessa, né? Eu me interesso por mudar, né? Ajudar a mudança das pessoas, a mudança de mentalidade, a mudança de, talvez, de valores, por que não? Porque se eu conseguir fazer com que tu consiga te valorizar, pronto, eu ganhei meu dia. É isso que interessa. Se eu conseguir fazer tu agregar valor a ti, isso vai refletir na tua vida. E eu não estou falando só de questão financeira, não. Claro que financeiro é importante. Não te esquece, dinheiro é energia, como tu. Mas eu quero muito ficar rico. Não adianta ficar rico se tu não mudar aqui. Ninguém fica rico junto. Aliás, desculpe, ninguém fica rico sozinho. Riqueza sem partilha não é nada. Vai ficar que nem o tio Patinhas, trancado dentro do cofre. E qual é a razão disso? Ficar contando dinheiro? Não. Agora, prosperidade é diferente de riqueza. A riqueza está dentro da prosperidade. Mas não entende riqueza meramente como dinheiro. Porque eu posso ser e sou rico em muitos e muitos aspectos. Muitos e muitos aspectos. Que talvez para ti não seja, é óbvio que sim. É óbvio, porque as pessoas têm valores diferentes. Agora, prosperidade não. Prosperidade é uma coisa que não necessariamente envolve a riqueza, mas a riqueza está lá dentro. A
prosperidade está em agregar valor a ti e aos outros. E essa é a proposta da minha mentoria. Bom, gente, são 9 horas e 16 minutos. Né? A gente já está, então, aqui há 1 hora e 9 minutos. Vai fechar 10 agora. Né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou aqui aberto para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Deixa eu ver que alguém botou uma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, tá. E eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem, sei lá, de repente quer falar em off comigo, porque não quer falar aqui, não tem problema, né? Lá na minha bio, né, no Linktree, tem o meu WhatsApp, né? Tem meu número, quiser ligar, fica à vontade também, né? Lá tem a minha aplicação também, tem as minhas áreas de atuação, né? Para vocês poderem ver, é público, né? Fiquem bem à vontade mesmo, né? Foi um prazer enorme, né? Rever muita gente aqui, né? Outros que eu não conheci, né? E eu fico sempre aqui, né? Semana que vem eu vou fazer uma outra live. Não sei ainda qual é o assunto, mas eu vou fazer uma outra live semana que vem. Para quem acompanha as minhas redes sociais, né? Mas o Instagram, né? Eu uso muito o Instagram para isso. Né? Se quiser entrar na live para escutar o que eu vou falar, né? Vou falar um pouquinho mais de empreendedorismo, claro que sim. Vou falar, é óbvio, da minha mentoria, claro que sim. Né? Falar um pouco mais também de raciocínio clínico. Então, se vocês se interessaram, né, convido vocês, sintam-se já convidados a, né, me acompanhar nas lives, me acompanhar no Instagram. Né? Essa live está sendo gravada, né, e eu vou disponibilizar ela provavelmente no meu canal do YouTube, né, onde lá eu também vou começar a ter material disponibilizado, né, disponibilizado ao público em geral. Né? Claro que assim, eu nunca vou me aprofundar muito, né, porque a razão disso, claro, né, é divulgar o meu trabalho, claro que sim, né, mas as lives vão todas para lá, né, e aí obrigado, Letieri, muito obrigado mesmo, e eu desejo o mesmo para ti, que todos nós tenhamos sucesso, né, o sucesso de um só não vale nada, né, o teu sucesso e o meu sucesso, valida o outro, né? Um empodera o outro. Sem isso, né, a gente não cresce. A gente precisa crescer sempre junto, sempre em grupo, sempre compartilhando. Né? É nisso que eu acredito. Né? E é por isso que eu estou aqui. Então, né, para encerrar, né, a live, eu vou repetir o que tem nos meus posts, porque eu realmente acredito nisso e eu realmente já passei, né, por isso, né, na questão de reconhecimento. Né, e é muito gratificante tu sentir isso, né, vindo de fora de ti, né, vindo no reconhecimento de ti. Quando, né, tu vê que tu é tão bom naquilo que tu faz, que as pessoas não conseguem te ignorar. Isso, né, não tem valor. Não tem um valor? Claro que tem. Não tem um valor físico. Né? Mas ele pode ter também. Também pode ter. Né? E é sobre essas coisas que eu quero, né, conversar com vocês. Agradeço muito a presença de todos. Né? Foi uma honra estar aqui. E semana que vem vai ter outra live. Tá? Falar sobre alguma outra coisa, né? E bola pra frente. Muito obrigado, gente. Um grande beijo a todos vocês, certo? E nos vemos por aí, né? Seja nas redes sociais, seja quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp. E até o próximo momento, certo?
Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Tudo de bom. Grande beijo.